Avatar: A Lenda de Aang é uma série animada produzida pela Nickelodeon que foi ao ar no Brasil de 2005 a 2008, com um total de 3 temporadas. A série se passa em um mundo onde algumas pessoas nascem com a habilidade da dobra elemental, um poder que permite o controle de um dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Entre eles existe o Avatar, o único capaz de dominar os 4 elementos e o responsável pelo equilíbrio entre estes elementos. Sempre que o Avatar morre, ele reencarna no próximo elemento do ciclo, para continuar assegurando a harmonia. E assim, o mundo vivia em paz, mas tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Justamente quando o mundo mais precisava do Avatar, ele desapareceu. 100 anos depois, 2 irmãos da Tribo da Água encontraram congelado no Polo Sul um garoto dobrador de ar, que descobriram ser a reencarnação do Avatar. Então, Aang, Katara e Sokka saem pelo mundo para que Aang domine os 4 elementos e derrote a Nação do Fogo, cumprindo seu destino como Avatar e trazendo a paz de volta para o mundo. A série foi muito bem recebida pelo público e pela crítica, conquistou um número enorme de fãs e se consagrou como um dos trabalhos de animação ocidental essenciais dos anos 2000, tendo também vários materiais adicionais, como bonecos, jogos, quadrinhos e etc. Ao ponto de que, em 2012, a Nickelodeon lançou uma continuação, A Lenda de Korra, que segue a Avatar, sucessora de Aang, 70 anos depois da trama da série original. O Último Mestre do Ar é um filme de 2010, dirigido por M. Night Shyamalan, conhecido por trabalhos como Corpo Fechado, O Sexto Sentido, Sinais e Stuart Little? É sério isso? O filme é situado em um mundo onde algumas pessoas nascem com a habilidade da dobra elemental, um poder que permite o controle de um dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Entre eles existe o Avatar, o único capaz de dominar os 4 elementos e o responsável pelo equilíbrio entre estes elementos. Sempre que o Avatar morre, ele reencarna no próximo elemento do ciclo, para continuar assegurando a harmonia. E assim, o mundo vivia em paz. Mas tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Justamente quando o mundo mais precisava do Avatar, ele desapareceu. 100 anos depois, 2 irmãos da Tribo da Água encontraram congelado no Polo Sul um garoto dobrador de ar, que descobriram ser a reencarnação do Avatar. Então Aang, Katara e Sokka saem pelo mundo para que Aang domine os 4 elementos e derrote a Nação do Fogo, cumprindo seu destino como Avatar e trazendo a paz de volta para o mundo. O filme foi considerado um desastre pela crítica e pelo público. A continuação foi cancelada e qualquer possibilidade de se fazer mais filmes desta série foi extinta. E a questão aqui é que é muito fácil cometer o erro que a introdução desse vídeo sugere, comparar as duas sinopses, que são essencialmente a mesma coisa, e acreditar que, já que a série original foi um sucesso tão grande, então a adaptação também seria, é uma enorme bobagem. E na verdade até que foi um sucesso. Ele é a 4ª maior bilheteria entre os filmes dirigidos pelo Shyamalan, e ficou em 2º lugar na semana de estreia e foi a 19ª maior bilheteria de 2010. Não foi um sucesso estrondoso, mas também não foi um prejuízo enorme. O filme é muito diferente da série, e não é por questões de enredo, mas porque praticamente tudo que a série fez bem, a adaptação conseguiu errar. Antes de tudo, é importante entender o que foi Avatar. A sinopse vocês já sabem, mas o que quem nunca assistiu não sabe é que a série inteira é muito bem feita. A animação é ótima, a história é bem desenvolvida, os personagens são interessantes e bem construídos, os arcos narrativos bem fechados, os temas são bem complexos, mas ainda assim bem trabalhados. Francamente, a série é ótima, ainda mais considerando que seu público-alvo era bem jovem, coisa de gente em torno dos 10 aos 15 anos no máximo. Vale apontar que as cenas de ação também são ótimas. E muito sobre Avatar é isso aí. Não é apenas sobre uma coisa, e sim várias coisas reunidas que criam um universo ficcional extraordinário. Desde coisas mais simples e comuns, como a amizade e o amor, até assuntos mais delicados, como tirania, guerra e até mesmo genocídio. Assim, eu poderia passar muito tempo falando sobre Avatar. É uma série incrível e extremamente amada por muita gente. Não por acaso, aqui mesmo no YouTube existe um monte de vídeo analisando seus mais diversos aspectos. E a grande questão com o filme é essa, ele não consegue reproduzir tudo aquilo que o desenho era. Ele até tenta, trazendo alguns temas e arcos narrativos do original, mas não consegue fazer nada de muito relevante com isso. O primeiro problema para essa questão de narrativa é tempo. Avatar foi dividido em 3 temporadas, com mais ou menos 20 episódios cada, e com cada episódio tendo mais ou menos 20 minutos. Ou seja, cada temporada consistia de aproximadamente 8 horas de material. O filme, que tentava replicar a primeira temporada inteira, acabou com 1 hora e 43 minutos de duração. Era extremamente necessário que se deixasse apenas o essencial no enredo, e, portanto, que se cortasse muita coisa fora. I'm finding it really hard to let go of anything, and at first when I put
the outline together. I showed it to you guys, and it basically had every single thing you guys wrote. It was a 7-hour movie, and you guys were very sweet and said, you're gonna have to take out some stuff. And I was like, no, not that. Pois é, né? Essa é uma entrevista com o Shyamalan, com o Michael DiMartino e o Brian Konietzko, os criadores da série original. Foi bem antes do filme sair. Na verdade, ele ainda estava em pré-produção, com o roteiro recém sendo feito e ainda sem definir o elenco. Ela foi ao ar em janeiro de 2008. O mais interessante é que eles parecem estar muito bem sintonizados como um grupo, trabalhando juntos. Mas, em 2014, numa participação em um podcast, o DiMartino e o Konietzko afirmaram que não era bem assim. So when you say, did we have any involved? We gave, input that went nowhere. Yeah, sure. So it's we were involved, but our involvement had no effect. Right. E é óbvio que isso é um grande problema, pois eles, melhores do que ninguém, conhecem aquela história e aquele universo. Claro, talvez não fossem as pessoas mais indicadas para escrever um roteiro para o cinema, que é bem diferente da TV, mas mesmo assim a história deles e as contribuições deles poderiam ter feito muita diferença. Logo de imediato, a gente tem um problema. Havia coisas demais para serem adaptadas, mas com um filme de duração incompatível com a quantidade de coisas. E uma solução: cortar tudo aquilo que fosse desnecessário e deixar apenas o essencial. Mas o problema foi intensificado, pois o roteirista não queria tirar nada, e a solução perdeu seu maior aliado, os criadores originais. O resultado é um filme que tenta falar coisas demais em um espaço de tempo muito curto e acabou não contando nada direito. Vamos a alguns exemplos. Logo no começo, temos um monte de texto explicando a história. E aí mais um pouco de exposição com uma narração da Katara. In this time of war, food is scarce. E aí, depois tem a avó explicando o mundo espiritual, o trio explicando a jornada para o norte, o Zuko explicando seu passado trágico. O filme todo falha na ideia de mostre, não conte. Bom, não o filme inteiro, porque em alguns momentos ele faz isso direito. A guerra, por exemplo, nunca é explicada descaradamente. Eles dão dicas aqui e ali que te fazem entender mais ou menos o que aconteceu. O genocídio dos nômades do ar é outro bom exemplo. Ele é comentado quando o trio chega no Templo do Ar, e a Katara explica que a Nação do Fogo exterminou os Dobradores do Ar, pois era dali que o próximo Avatar surgiria. Mas é um momento com contexto, com motivos para aquela explicação acontecer de forma natural. É quando o Aang finalmente entende que ficou congelado por 100 anos, e marca o final do primeiro ato do filme. É bem diferente de quando o Zuko chama um guri qualquer para rolar toda a explicação do passado dele. É uma cena forçada demais, sem contexto. Ela acontece só por causa dessa explicação mastigada e para avançar o arco do Zuko. Existem alguns arcos narrativos que acontecem durante o filme. O primeiro é a jornada do trio do Polo Sul ao Polo Norte, onde eles buscam o Mestre da Dobra da Água para ensinar o Aang e a Katara. No caminho, eles lideram pequenas revoltas nas cidades dominadas pela Nação do Fogo. Existe um segundo arco envolvendo o Aang, que é uma jornada espiritual e aceitação do seu papel como o Avatar, e envolve o espírito do dragão. O Avatar é a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual na história, é bom lembrar. Ele também mantém o equilíbrio entre a humanidade e os espíritos. Depois, nós temos os arcos dos vilões. Primeiro é o arco do Zuko, que precisa capturar o Avatar para recuperar a sua honra, passando pela sua suposta morte e invasão da tribo da Água do Norte. Isso se mistura com o arco do Comandante Zal, um membro do exército favorecido pelo Senhor do Fogo, que captura temporariamente o Avatar, atenta contra a vida do Zuko e lidera o cerco à tribo da Água do Norte. Ou seja, em 1 hora e 40 minutos, o filme precisa iniciar, desenvolver e finalizar de maneira satisfatória tudo isso. E, é claro, não deu muito certo. O primeiro desses arcos é a busca por um mestre dobrador de água. O trio é capturado por soldados da Nação do Fogo, que não sabem quem eles são. Depois de ver a tirania deles, Aang decide revelar que é o Avatar e liberta a cidade da Nação do Fogo. Assim, o trio decide que precisa ir ao norte, para que Aang aprenda a dobrar a água com um mestre na tribo da Água do Norte, e que, no caminho, irão libertar as cidades dominadas pela Nação do Fogo. Mas, quando essa decisão é tomada, ela vem na forma de um diálogo bastante forçado. Não bastasse isso, depois, no meio do caminho, a gente tem mais uma locução da Katara, explicando as coisas até eles chegarem no Polo Norte. Aang was practicing, but for some reason, he was having trouble with waterbending. E quando isso acontece, tem mais uma locução explicando o que aconteceu. E aí simplesmente essa parte da história acaba. É isso, eles chegaram lá e o mestre concordou em ensinar eles. Não existe conflito, clímax, nada. Isso só acaba ali. A série dedica o episódio inteiro ao fato de que, na tribo do norte, as mulheres não podem aprender a dobrar a água para o combate, apenas para a cura. Assim, a dobra de água também tem o poder de curar. Eles nunca falam nem mostram isso no filme, mas tem. E aí rola uma das lutas mais legais da série, entre a Katara e o mestre Paco, que acaba aceitando a Katara como discípula.
É um pouco mais trabalhado do que isso, com mais nuances, mas é por aí. Tá certo, não tem tempo para fazer toda uma explicação e tudo mais, e que, considerando o contexto, ninguém iria se negar a ensinar o Avatar. Mas então, pra que insistir tanto nesse assunto? Pra que estabelecer esse arco, reforçar ele e de repente terminar com absolutamente nada? O pior é que isso se repete em todos aqueles exemplos. A jornada espiritual do Aang é composta por aparições do espírito do dragão, que soltam umas coisas meio enigmáticas pra ele. Nunca se explica o que é esse espírito. Só que no desenho, o espírito do dragão é um animal companheiro do Roku, o Avatar anterior ao Aang. Esse seria um ótimo final para essa história, revelando que quem estava guiando o Aang era o antecessor dele. Mas o dragão só mete usa o poder dos espíritos aí, brother, e some. Já o Zuko precisa forçar uma conversa para explicar o passado dele, porque ninguém pensou em uma maneira melhor de contar a história. E no final, ele e o tio sobem no barquinho e vazam do Polo Norte. Enquanto isso, o comandante Zhao até tem seus momentos de glória, mas tem uns papos estranhos e mal feitos com o Senhor do Fogo e acaba sendo derrotado por uns dobradores de água aleatórios. Não sabemos se ele foi morto, se ele foi preso ou o que aconteceu. Ele só fica deitado ali no chão. Assim, eu não pretendo aqui falar de como o filme poderia ser consertado ou qualquer coisa nessa linha. Primeiro porque eu acho isso super pretensioso e até uma falta de respeito com o trabalho alheio, mesmo que eu não goste dele. Segundo porque, francamente, não tem muito o que fazer. Tem um vídeo ensaio ótimo do Jess Tribble, em que ele refaz umas edições do filme para exemplificar como ele foi mal montado. Mas essa altura do campeonato é só isso mesmo que dá pra fazer para que o filme fosse um pouco melhor. E ainda assim são cenas específicas e que no todo da coisa não faria muita diferença. Porque, na verdade, o filme é uma coleção de erros, que não são necessariamente erros grandes em si, mas que, somados, tornam ele um filme bem ruim. Existem várias outras críticas que poderiam ser feitas e foram deixadas de fora desse vídeo. Dava pra passar muito tempo apontando os diversos erros que o filme comete com o desenho. Mas, mesmo desconsiderando que ele é uma adaptação e julgando apenas como um filme original, ele ainda falha completamente. Quando se faz uma comparação direta à série, existem dois pontos que são mais criticados que o resto. A forma como a dobra elemental foi retratada é muito distante da visão original do desenho. No original ela é rápida, ágil, intensa e deslumbrante. Assistir algo assim, pessoalmente, seria como um espetáculo. Passa uma ideia de grandiosidade e do quanto os dobradores são poderosos. É um ponto que o desenho trouxe constantemente durante a sua exibição. Em contrapartida, o filme conseguiu transformar esse espetáculo em algo extremamente entediante. Alguns momentos são retirados diretamente do desenho, e é fácil comparar com o original ou entender o porquê foi tão criticado. Além disso, tem outra mudança crucial no que diz respeito à dobra de fogo. No filme, é necessária uma fonte de fogo para praticar a dobra, diferente do original, onde se podia dobrar o fogo como bem entender. O filme deixa bem claro que alguns dobradores excepcionais conseguem criar o próprio fogo a partir de sua energia vital. Tem uma cena com Iroh fazendo justamente isso. Segundo Shyamalan, essa mudança foi feita para nivelar as diferentes dobras, já que os dobradores de fogo eram os únicos que não precisavam de uma fonte do seu elemento próxima a eles. Só que isso não faz muito sentido, já que em nenhum momento um dobrador de fogo tem problemas pela falta de fogo, e sempre carregam consigo uma fonte, como uma tocha, na hora de lutar. A não ser que já tivessem algo planejado para fazer essa mudança relevante nos filmes seguintes, então ela foi completamente inútil. Mas quer saber? Isso não é um grande problema, porque afinal não fez diferença nenhuma mesmo. O problema é que isso indica que mudanças foram feitas sem critérios. E é justamente quando se fala de mudança sem critério que vem a maior crítica ao filme, o embranquecimento do elenco. Mas por que isso importa? O importante não é usarem bons atores. Agora o problema ser branco é porque isso é racismo reverso, não dá pra generalizar. Primeiro de tudo que racismo reverso nem existe. Segundo que os atores escolhidos não são bons. Por exemplo, o Noah Ringer parece o tempo todo estar prestes a chorar. E eu não tenho nada contra o moleque, ele parece ser uma ótima pessoa. Terceiro que sim, é importante pra caramba. É engraçado que, por Avatar ter tantas culturas diferentes que são baseados em povos reais diversos ao mesmo tempo, às vezes usam do argumento de que poderiam ser de qualquer cor. Mas esse qualquer cor é sempre branca. Mas assim, esse argumento geralmente é usado só por quem não acompanhava a série. Pois quem acompanhava a série sempre imaginou o Aang como uma criança de origem asiática. Os Nômades do Ar têm muita inspiração vinda dos monges budistas, afinal de contas. Existe um fenômeno muito interessante, onde se atribuem raças e etnias a personagens que, em princípio, não deveriam ter. Como muita gente considera o Piccolo do Dragon Ball e o Pateta e o Max do Pateta e Max negros. Existem 2 artigos ótimos da Vice sobre o assunto e os links vão estar ali embaixo na descrição. Mas, em resumo, segundo o artigo, por causa das roupas, das maneiras que se dão as relações interpessoais e as situações vividas pelos personagens, as pessoas negras se identificaram muito com os personagens do filme do Pateta. E é muito fácil transpor essa visão, essa teoria, para Avatar. Vamos usar o Aang como exemplo de novo. Ele veio de uma sociedade altamente espiritual, pacifista, com monges sendo seus líderes e a meditação como prática religiosa.
e trajes visivelmente inspirados nas tradicionais vestes budistas. Toda a cultura do povo do Aang gira em torno de uma ideia nascida no Oriente e protagonizada por orientais. É uma conclusão óbvia de que o Aang seria uma pessoa de origem asiática. O curioso é que no filme eles mudaram a pronúncia do nome dele. No original, chamou ele de Aang, enquanto no filme mudaram para Ong. Is it okay if you tell me your name? The monks named me Ong. It's already a big project. No one wants you to take Star Wars and change Luke Skywalker's name to Luke. No one wants that. I haven't seen it, but people tell me Aang's name is Ong, and then it's why did you do that? It's more. He said it's more correct. It's more correct to name him Ong. I go, then why is he white? Essa inconsistência é encontrada em outras partes do filme. Vamos usar Katara e Sokka como exemplo. A tribo da Água do Sul é muito esperada nos Inuits, o povo indígena do Alasca, Groenlândia e outras regiões árticas, muitas vezes chamados de Esquimós. Os atores não têm nada a ver com Inuits. E o estranho é que todo mundo da tribo da Água do Sul, com exceção da Katara, do Sokka e da avó deles, são caracterizados como Inuits. Ou seja, houve um cuidado para que a figuração representasse bem as origens Inuits da tribo da água, mas não se importaram que isso se refletisse justamente com quem protagonizava essa tribo. Mas fica pior ainda quando a gente olha para a Nação do Fogo. No geral, as pessoas observam que os heróis do filme são brancos e os vilões são todos de origem indiana, o que seria, no melhor das hipóteses, de um mau gosto e, na pior das hipóteses, racista. Mas o que aconteceu foi que eles caracterizaram a Nação do Fogo com indianos depois de elencarem Dev Patel para o papel de Zuko. The actors who played Fire Nation are mostly played by Indians. M. Night Shyamalan is, of course, of Indian descent. And the Fire Nation is a traditional villain. I mean, why do you think Shyamalan decided that? Is he trying to exercise his own personal demons? No. It's not as deep as that. I mean, once I got cast as Zuko, basically, obviously the person that plays my father, the person that plays my uncle, becomes, so they need to look like they're related to me in a sort of way. Na verdade, isso faz sentido. Já que consideraram que o Dev Patel seria bom para o papel do Zuko, adaptaram o resto do elenco por causa disso. Mas, para as tribos da água, que são bastante proeminentes no filme, isso não foi levado em consideração. Já o Reino da Terra, que pouco aparece no filme, e é fortemente baseado na China, encontra essa caracterização chinesa nos seus personagens, que são, na maior parte, figurantes. Porém, originalmente a Suki, uma guerreira do Reino da Terra, era para ter aparecido no filme interpretada pela atriz Jessica Andrews, que não é lá muito chinesa. No final, as cenas com ela e as outras guerreiras Kyoshi foram cortadas, e o que restou foi só essa imagem promocional, uns 2 segundos de imagem no trailer francês, e uma aparição tímida nas cenas deletadas. O embranquecimento do filme é uma questão real e foi amplamente criticada nos 9 anos que se passaram desde que ele foi lançado, assim como deve ser. Mas apesar de todas as críticas feitas ao filme, existe até hoje um ressentimento dos fãs do seriado. Foi uma grande decepção, visto o potencial enorme que uma série como essa tem de atrair as pessoas. E na época fazer um filme parecia uma escolha boa em princípio, já que adaptações em filme estavam em altas com coisas como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Percy Jackson e por aí vai. Mas hoje, graças a Game of Thrones, que Deus a tenha, a tendência é fazer adaptações em série. Não por acaso, a Netflix anunciou em setembro de 2018 que lançaria uma versão reimaginada em live action de Avatar, agora com participação ativa do DiMartino e do Konietzko, que afirmaram que dessa vez terá um elenco culturalmente apropriado e sem embranquecimentos. Não existe muita informação sobre esse novo lançamento, além dessa arte conceitual e que a produção começou esse ano. Quem sabe, sai ano que vem. Bom, pelo menos era tudo que se sabia quando eu escrevi o roteiro. No final de agosto foi publicado no Reddit um post com várias informações novas sobre a adaptação da Netflix, incluindo fotos de um set de filmagem. Ao que parece, a Netflix está fazendo teste com diversas empresas de efeitos especiais e, em um desses testes, alguém vazou as informações. Além dos efeitos, essas filmagens também são para testar figurino e cenário, com atores temporários. Só que o mais interessante disso é que alguém lá no set teria dito que a intenção da Netflix é que a adaptação dela de Avatar seja o seu Game of Thrones. Então, pelo menos, podemos esperar bastante investimento por parte deles nessa adaptação. O pessoal do Mundo Avatar fez um vídeo melhor sobre esse vazamento e recomendo dar uma olhada lá para entender melhor a situação. Mas é importante voltar atrás e olhar novamente para o filme e entender o que havia de tão errado nele. Desde problemas pequenos, como a mudança na pronúncia de nome, até coisas francamente ofensivas como o embranquecimento. E é só entendendo os erros que se consegue avaliar de uma maneira crítica o futuro da franquia. Futuro esse que deixa os fãs apreensivos, justamente por causa desse filme. Agora, o que é certo é que existe uma nova chance para que a lenda de Aang tenha o tratamento que merece em uma versão live action e consiga, mais de uma década depois, encantar e impressionar um público completamente novo.